Estamos ao vivo a mais um Mindmaster Podcast. Hoje, excepcionalmente na terça-feira, né? Por ele, a gente abre essa sessão. O Erla Moura. O Erla, boa noite e bem-vindo. Que Janaína, boa noite para você também. Uma honra estar aqui, né? Essa cidade maravilhosa, Goianésia. Ainda mais hoje, dia de jogo da seleção brasileira. Jogo da seleção, gente. Nós vamos ter que fazer e dar o tempo do jogo, né? Os meninos da falam, tá sabendo, Janaína? Eu falei, gente, tô tão por fora, eu não sabia, mas é um clássico, né? Tem que ser Argentina, né? Vamos lá, vamos pra cima. Vamos ganhar dessa Argentina. Com certeza. Começar com o pé direito. Bora. Mas hoje nós viemos aqui para falar da trajetória linda desse grande Erla Moura. O Erla que inspira todos nós que somos do meio dos eventos, né? Eu nasci dentro dos eventos, ninguém conhecia a Janaína antes de trabalhar com o evento. E para mim, o marco que existia na nossa região norte aqui era o Erla Moura. E eu convidei você, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Da época do Campo Norte, né? Tritonto? Eu lembro de você da Tritonto, que era uma festa, né? Você fazia com som automotivo. Na época o som automotivo, até hoje, mas na época era novidade, né? Hoje já não é tanta novidade, então a gente buscava as novidades. E no começo dali da Belvox, também já era não era uma marca do tamanho que é hoje, mas já era um sucesso. Já era uma marca, E a gente chegou, assim, uma cidade de 6 mil habitantes, a gente colocava 5 mil pessoas na festa. Lembro. Quase a população. Faltava água, faltava tudo na cidade. Faltava gasolina. Inclusive Goianésia, né? Frequentava muito, a gente fazia uma mídia muito ampla, né? Pesada. Quelândia, muita região. Porque a festa não era para a cidade, a festa era em Campo Norte, mas a gente já tinha essa visão. Via gente de Mana Rosa, via gente de Uruaçu, de Porangatu. E essa festa, eu tinha uma loja de marca na época, eu vendia Triton. Lembra da marca Triton? Aí você fazia Tritonto. Eu fazia Triton. Veio por causa da marca. Da marca. Assim, começou no ramo de eventos com essa festa? Foi a primeira imersão dentro da festa? Foi. Dentro de eventos? E a Triton durou 11 anos como uma das maiores festas do norte do estado de Goiás. Né? E todo ano inovando, sempre uma novidade, outra. E o que eu acho interessante é que a cidade não tinha... Eu era obrigado a fazer festa. Eu não entrei porque... vamos fazer festa porque ficar conhecido, ganhar dinheiro, lógico, o dinheiro... mas não era nem a prioridade máxima, era vender roupa. Porque como é que eu ia vender roupa numa cidade de 6 mil habitantes? Roupa de marca. Roupa de marca, a gente vendia bem as marcas valorizada. Na época. E então a gente criava desfile de moda na avenida, criava as festas. Mas no intuito era fazer a loja movimentar, que chamava Pose Modas. Pose Modas. Durou também mais de décadas. Você chegou a vender ela lá quando você foi para Anápolis? Vendi. Quando eu mudei para Anápolis, é engraçado, na verdade eu procurei Brasília ou Goiânia, não ia morar em Anápolis. Anápolis foi uma consequência? Foi consequência, porque eu queria uma franquia. Eu queria um negócio que não vendesse fiado, essa é a verdade. Porque lá a loja era legal, tava com nome bom, tinha as menores marcas. Eu sempre disputava ali entre uma ou duas lojas as melhores da cidade. Mas 90% ou mais era o famoso fiado, na promissora, né? Nem era cartão. Notinha. Não tinha o cartão e Pix, era muito raro. E como eu procurei um negócio que não... Olha, eu quero mudar, mas eu vou fazer qualquer coisa, menos que não venda fiado. Sabe aquele trauma? Aquele monte de promissória lá vencida e o cara não pagava. Eu passei todos os planos do Brasil aí, né? Porque eu comecei com loja em 1987. Eu sou de 70. Então, eu passei o Cruzeiro, o RV, Cruzado Novo, Real. E teve vezes que você pegava inflação altíssima. E a pessoa comprava ali e demorava 6 meses, um ano para pagar, e ainda não pagava R$1 de juros. Ainda falava, estou pagando para ser meu amigo, viu? Parecia que você estava devendo favor para ele. Estou devendo favor. Aí eu falei, não quero isso para mim não. Na verdade, assim, eu viveria bem lá, porque eu consegui crescer financeiramente lá, mas eu já pensava assim, um dia eu quero ter filho. Um dia eu vou casar, quero ter uma família aí. Eu não vejo meus filhos aqui morando aqui com qualidade de vida, amo Campo Norte. Mas cidade interior. Você não pode comparar com a cidade maior. É limitado, né? Você tem as suas limitações naturais. E a minha irmã já morava em Goiânia, já estava estabelecida lá, estabilizada, e era de certa forma uma âncora, assim. Mas acabei indo para Anápolis, devido a uma franquia da Nobel, de livraria de livros. Livros? Então a Nobel começou com livraria. Livraria. Hoje existe a Nobel Eventos, Nobel Entretenimento, Nobel Geradores,
Nobel Music, mas tudo partiu da Nobel Livraria. Só que depois foi registrando os outros segmentos. Teve a boate Nobel, que era a sensação de Anápolis. Nobel Square. E hoje a franquia da livraria, acho que ela nem existe mais. Existem algumas cidades turísticas, O que você ganhou bem pontual. com tudo foi o nome. Foi o nome. O nome que te fortaleceu e te fortalece até hoje. Tem que, o nome, ele é bom, ele abre portas, mas também ele te exige muito. Você tem que ter uma responsabilidade, tem um peso, ele né? tem um peso. Mas Agora vamos dar um mergulho no Erla. Eu estava assistindo um podcast seu que você participou esses dias, achei bacana, eu quero que você compartilhe aqui com a gente também. Dá um mergulho no Erla. Começo da vida do Erla, porque quem vê o Erla hoje, com todo esse network, com toda essa estrutura, né, com tudo que ele conquistou, a gente acha que o Erla nasceu de uma família muito nobre lá em Campo Norte, né? Até os donos de terras gigantes lá do Campo Norte, os fazendeiros. Conta a história do Erla, lá do começo do começo. Eu respondi isso muito em Anápolis. As pessoas perguntavam se é filho de quem, se é parente de quem, de qualquer família, né? Que Anápolis é muito bairrista, né? Essa coisa de família. E realmente eu não tenho um parente em Anápolis até hoje. E perdi meus pais, pai e mãe, com 6 anos de idade, né? E realmente a gente era uma vida do interior, uma vida pobre. E minha mãe também era pobre, minha mãe era costureira, meu pai era pintor da Coca-Cola. Mas ali com 11 anos de idade eu comecei a trabalhar, porque eu era o mais velho dos homens. Nós somos 3 irmãos. Uma mulher que é mais velha, meu irmão que é o mais novo. Então com 11 anos eu já tinha essa responsabilidade, essa consciência que a vida ia ser muito difícil. Porque sem pai, sem mãe, e aquela pressão, e os tios, assim, é diferente. Ninguém vai criar você na vida com amor igual seu pai e sua mãe. A não ser que você é uma avó, um avô. E na época a gente passou muito essa dificuldade, né? Eu falar para você que eu passei fome, eu passei, mas depois que eu já tinha meu negócio, eu comecei a buscar umas coisas em São Paulo, e às vezes o dinheiro acabava na estrada, mas quando eu morava em Campo Norte, eu nunca passei fome. A gente tinha o básico, aquela comida, aquela coisa de roça, que meus avós veio da roça. Você passa vontade de ter alguma coisa ou de comer alguma coisa, você não tem a condição, né? Não tem condição. Inclusive, em 87, Janaína, eu passei no vestibular em Gurupi, para direito, cheguei a ficar lá 4 meses, não tinha mínima condição de sobreviver e pagar a faculdade. Porque nessa época não tinha não faculdade tinha quem te desse a sustentação. Estadual, federal, era particular. E eu voltei, e aí nessa época eu lembro que eu liguei pro meu irmão, falei, irmão, você tem que mudar de vida, porque ele era custoso. Nossa, eu nunca fui santo mesmo, mas ele era custoso. Eu nunca fui santo, não. Ele falou, mas ele era custoso. eu não dou conta de formar, mas eu dou conta de pagar para você formar. Se eu trabalhar, eu dou conta de ajudar. E ali foi onde eu realmente falei, não, agora eu tenho que dar certo. Não tem como. A minha irmã, ela casou nova, já estava ali com a vida dela andando, mas aí meu irmão, impressionante, ele mudou. Eu lembro que eu tranquei no quarto um dia lá e falei assim, ó, e falei muito sério com ele, olho no olho, mesmo assim, firme. Falei, nós não temos pai, nós não temos mãe, nós não temos chance de errar. E assim, eu já vi que a vida não vai ser fácil, eu não consigo formar, mas eu vou trabalhar, eu vou ganhar o dinheiro e vou formar. E ele começou a estudar, mudou, ele era só tirar a nota vermelha, bombava, brigava todo dia na rua. E hoje meu irmão é diretor de Justiça Federal em Florianópolis, né? Que passou, uma fez tomada direito, de consciência, né? passou na Justiça em Ribeirão Preto, depois mudou para Florianópolis. Para mim é um exemplo, um cara, um espelho para mim. Ele é minha irmã é meu espelho. Minha irmã é meu xodó. Quando o pessoal fala, velho, você é gente boa demais, eu falo, não, você tem que conhecer meu irmão. Ele é gente boa. Depois eu tento. E assim, já, né, o mercado, quando você muda, igual eu mudei com 32 anos de idade, eu estava praticamente em Campo Norte, eu estava com uma base. Eu poderia viver bem. Se acomodar ali, né? Poderia. Mas eu não nasci para isso. Tanto que as minhas lojas eram assim, quando eu botei ar-condicionado na minha loja, sistema de MTV, e passando o clipe o dia todo, e aí pisava na loja, já tinha uma pessoa com um cafezinho, com um suco. Isso na época, nós estamos falando de 26 anos atrás. Isso era inovador. Tanto que tinha cliente que chegava lá e tirava o sapato, deixava na porta. Eu ia lá, pelo amor de Deus. Calça o sapato. Calça o sapato. Não é essa. A ideia não era essa. A ideia era ter um conforto,
Ter uma roupa de marca, com preço legal. Eu nunca vendi nada falsificado, porque na época tinha muita coisa falsificada, muita coisa de essas marcas famosas na época. Jaraguá já era potência no falsificado? Era, existia. E eu não. Eu sempre fui firme nisso aí. Aí depois fui ampliando, pô, no relógio, outras coisas a mais, né? Engraçado de relógio, porque tinha um concorrente meu lá, Elias, ele era relojoeiro. Ele que vendia relógio. Então, quando eu comecei a vender relógio, e eu vi que ele não ia conseguir ganhar dele, porque o relógio dava problema, ele consertava. E eu tinha que botar no Sedex para São Paulo, um mês para chegar, um mês para arrumar, um mês para voltar. Aí o cliente falava assim, não, eu vou comprar do Elias. Porque o Elias, se estragar, ele arruma. E aí eu ia na Pagé em São Paulo, comprava na 25 de março, Galeria Pagé, eu comprava um pouquinho na loja, um pouquinho em outra. E depois eu fui percebendo que eram muito parecidas as mercadorias, inclusive os preços. Mas detalhezinhos. E aí qual que foi a minha ideia? Meu pulo do gato, eu cheguei num coreano lá e falei, olha, eu compro um pouquinho de você, mas eu compro um pouquinho do fulano, do ciclano, no quarto andar, no oitavo, tudo. Eu passo a comprar tudo de você. Só compro de você, mas eu quero garantia. Eu não quero que conserta. Se o relógio for folhado a ouro, ficar preto, oxidar, porque eu quero um novo. Se entrar água, eu quero um novo. Só que eu compro só de você. Eu passo a comprar, tipo assim, se eu comprasse 20 peças dele, eu passei a comprar 100, que eu vendia bem. Mas esse cara vendia mais que eu. Porque eu vendia não só em Campinorte, eu vendia ali em Mara Rosa, põe no carro, Uruaçu. O banco, Campinorte, os bancos eram em Uruaçu. Na época só tinha Campinorte o BEG. Aí, quando você precisava de um Bradesco, Banco do Brasil, um banco. Você tinha que sair de Campinorte. Eu só andava com os reloginhos na mão. Então, foi rapidamente, aí funcionou. Aí ele começou a trocar para mim. Aí você chegava lá, falando, qual que é o problema? Não, meu relógio parou, entrou água, escolhe outro aqui novo. Como assim? Pega um novo. Estou te dando um novo. Aí o seu Luiz perdeu o Playboy. Perdeu. O Elias foi logo desistiu. Falou assim, irmão, chamava de irmão, que eu era evangélico, né? Eu fui evangélico até meus 22 anos de idade, nasci na Congregação Cristã do Brasil. Aí eu era conhecido como irmão. Né? Irmão, não dá para apertar no você não. Eu falei, então fica quietinho, deixa eu trabalhar. Você tá com a vida pronta? Já ganhou o seu, agora é minha vez. Eu falo que a grande diferença das pessoas do mundo, hoje a gente vê muitos adolescentes, muitos jovens, que não gostam de vender. Eles gostam de fazer tudo, menos vender. E qual que é o grande diferencial do Werler? Ele sempre foi um bom vendedor. Eu sou bom vendedor. E eu sou barrista. Ele sempre trabalhou com vendas. Não tem essa história. Produzir. Esse dia eu vi o Ratinho falando, você produz uma caneca dessa, você dá conta de produzir. Você faz um curso, 2 cursos, 3 cursos, 10 cursos, você vai dar conta. Agora, vender ela que é o pulo do gato. Achar o jeito de vender. E eu vejo o quanto você modelou a venda lá em Campinorte. Lá atrás. E quando eu cheguei em Anápolis, que eu abri a livraria, aí também eu vi que a livraria por si só não ia virar, não ia sobreviver. Ia ser pouco. Aí eu comecei a agregar produtos que não saíam muito do segmento. Aí eu coloquei uma venda da TIM, coloquei uma lan house, que na época era uma febre, era lan house, né? Coisas que tinha a ver. Que agregava. Assim, E ali a gente foi, depois mudei, inovamos em Anápolis também com a primeira loja de 24 horas. Eu fiquei 4 anos em Anápolis, que é a única loja de 24 horas da cidade. E às vezes as pessoas falam assim, pô, por que não deu certo? Eu falei, Deu certo. Deu certo e quanto durou, quanto eu quis, eu achei que era legal. Chega um tempo que a caixa fica pequena e você cresce, você não cabe dentro dela mais, você tem que passar para a próxima. E assim, é lógico, a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas chega uma hora que quando a coisa não te dá mais prazer, é só o dinheiro, não vai. Tem que desafiar. Então, senão eu não fazia evento, porque evento hoje, você ganha, você perde, você empata. Gente, evento é só para artista, não adianta não. E assim, só concluindo assim, eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que as pessoas têm que valorizar a cidade. Por exemplo, quando eu morava em Campinorte, eu levava o melhor para lá, mas assim, eu só comprava lá. O pouco que eu movimentava, também, a gente era pequeno, era lá. Mesma coisa em Anápolis hoje. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muita amizade em Anápolis hoje. Eu fiz um salão, nós construímos um salão de evento maravilhoso. Na verdade, é um complexo. É uma instância que a gente está alugando agora, né? E eu comprei tudo em Anápolis. Paguei um pouco mais caro, mas é lá que eu ganho dinheiro. Tem que rodar. Eu não posso ter essa concepção, vou morar em Goianésia, vou comprar tudo.
em Goiânia que é mais barato. O dinheiro tem que circular na cidade. Você ganha dinheiro aqui. Então tem esse cancelar. O que eu comprei fora? Porque não tinha lá. Não tem. Ah, não tem? Não tem. Então vamos. Não é porque é mais caro. Você briga ali um pouquinho mais. Olha, eu tenho esse preço aqui, você consegue cobrir, você consegue me ajudar? Mas é porque essa pessoa vai ter uma gratidão por você. Eu acho que você planta ali... Recíproco, né? Amanhã ela volta. Amanhã ela tem, assim, a Estância Nobel, o piso foi eu que fiz. Foi eu que vendi o cimento. Exatamente. Foi eu que vendi aquilo. Eu vou casar minha filha, eu vou casar lá na Estância Nobel. Acaba divulgando você. Ele volta. É recíproco. E isso faz bem. Dentro dos eventos, quando você brota para esse... Porque a Estância Nobel é um braço dos eventos. Hoje é um braço bom, forte, né? E que tem uma constância a longo prazo. Sim. Mas não nasceu os eventos dentro da Estância. A Estância hoje é uma consequência. Com certeza. Como que começou o Erla? Porque eu conheci o Erla fazendo evento. Legal essa pergunta, porque a pessoa pensa assim... Dentro da Anápolis, assim, nada, depois você já voltou para Anápolis. Eu dei uma entrevista, um amigo meu, amigo assim, conhecido, falou assim... Erla, eu lembro de você aqui, quando vai... De repente, do nada, você é amigo do Leonardo, você é amigo do Gustavo Lima, você é amigo do Jorge Matheus. Eu falei assim, do nada? Do nada é ótimo. Como é que é esse negócio aí? Né? Não é do nada. Lógico que essa turma, quando começou, eu estava ali começando junto com eles, mas muitos, eu abri porta, eu abracei, eu acreditei, eu dei oportunidade, eu peguei a caixa de CD do Jorge Matheus, fui pro sinaleiro entregar CD, promocional, né, pro CD. Eu não mandava ninguém, com medo de alguém pegar o CD e jogar fora. E jogar fora, dar pros outros? Ou dar de qualquer forma. O Gustavo Lima, o primeiro evento que o Gustavo fez na vida dele foi na minha boate. Aí eu lembro de uma história que a minha gerente ligou, eu estava em Campo Norte, passando o final de ano com a família. Aí a minha gerente ligou e falou assim, Erla, seu não é um cantor aqui, mas ele é ruim demais. Ele só grita. Posso pedir para parar? Porque o povo está pagando a conta e indo embora. Posso pedir para parar? Eu falei, jamais. Ele vai cantar o tanto que ele quiser. E o Gustavo não era o Gustavo Lima hoje. É o Gustavo Lima que eu estou falando dessa época agora. Talvez o Zé, o Joaquim, o Manel que canta nos bar aqui, que está começando. Só que eu sempre tratei todo mundo dessa forma. E se na época eu falo, não, vou falar para ele parar, ele ia esquecer? Não esquece, não. Hoje ele ia fazer o show com a Nobel, ele fala assim, não, Erla, você, quando eu estava conversando, você não acreditou em mim, você mandou parar de cantar. Então, assim, essas são coisas que eu sempre, hoje, quando eu tinha boate lá, foram 5 anos e meio, todos os artistas já passaram lá. Todo artista entrava no camarim, tinha um baldinho com cerveja, com água, e ou uma pizza ou uma tábua de frios. Era o que eu colocava para um artista conhecido. São isso que faz a diferença. Você hoje, que quer apoiar, que seja, não estou falando de artista, mas qualquer segmento. Uma pessoa que já está... Nós temos aqui, está na nossa mesa aqui, né, um grande influencer. Hoje, todo mundo... seguir ele é fácil. Tá do lado dele é fácil, né? Quando começou? Até chegar no 1.000, 2.000, 10.000. Não, esse cara eu conheci, ele é meu vizinho. Cara, você tem que seguir. É você que tem que ser o primeiro. Então, assim, hoje, eu tenho, na época das lives, assim, eu apareci muito nas lives, devido à amizade, à proximidade minha com os artistas. Inclusive, essa questão de doação de patrocinador das lives, foi nós que começamos. Já tinha live da Marília Mendonça, o Gustavo Lima já tinha feito 2 ou 3. E um dia tinha uma live do Gustavo com 2 milhões tanto de ao vivo. E um amigo meu da Bioextintos me ligou. E eu nem dei moral, tava assim, sabe quando você está assim vibrado e tomando uma? Aí ele ficou assistindo. E eu falei, Max, fala aí, compadre. Fala pro Gustavo Lima, falar meu nome, o nome da minha empresa, que eu vou doar 10 mil litros de álcool gel. E álcool estava faltando. Ninguém eu não achava nem para comprar. Foi como assim, compadre? Tá. E aí eu digitei no celular do Gustavo Lima. Do jeito que ele falou, eu falei. E o Gustavo leu do jeito que eu escrevi. Ele estava na live hoje, não. Hoje, depois virou TP e logomarca e tudo cronometrado, né? Mas não, ele parou a música e leu. Falei, compadre, manda um abraço pro Max da Bioextinto. Entendi. Aí ele leu, ele falou, entendi. Max, tá tão... E ainda falei, pode escolher qual hospital que você quer doar o álcool em gel, né? Ali nasceu. Ali as pessoas... A possibilidade de usar a live não só para monetização financeira, mas também para contribuir com aquele momento trágico que foi
principalmente para nós os eventos. E formou todo mundo. O cara disse que a venda dele, assim, virou loucura. A Biostinto, na época, o álcool gel e o álcool 70, ele perguntava quanto de fabricar, porque o Gustavo Lima falou. Falou na live. Assim, aí começou a despertar. Então, são coisas, assim, que a gente acha que, isso não vai dar em nada. Porque você fala assim, cara, como é que eu faço para fazer evento? Acontece, o cara vai para os Estados Unidos, vai lá ganhar um dinheirinho, chega na minha cara. Olha, eu queria fazer evento, como é que é o negócio? Falei, não é assim, não é só você ter o dinheiro. Você pode ter o dinheiro, mas você não vai conseguir. Você tem que ter o network, você tem que ter você tem que aprender a lidar com o evento. Quantas pessoas ele ajudou? Quantas pessoas ele ajudou no começo? Para falar assim, eu sou fiel a você. Quantas pessoas ajudou a Janaína? Né? Quando você tinha uma tenda, duas, não, vamos alugar da Janaína, não, vamos pegar de fora, porque essa manutenção. Enfim, eu sempre trabalhei assim, eu sempre pensei a médio e longo prazo. Eu nunca fiz nada na minha vida a curto prazo. Sempre pensando na frente. Onde eu vou colher, onde eu vou colher, onde eu vou colher. Mas assim, você não, é natural. Não quer dizer que você vai falar, mas eu vou cobrar porque eu te ajudei. Jamais eu faria isso, né? E não precisa, né? Quem planta tem que colher. Isso é a lei da semeadura. É natural, é implacável. Essa é de Deus. Essa ninguém muda, não. Eu falo que a lei da semeadura não precisa ter nem fé. Até aquele que não tem fé nela, ele colhe. E não adianta. E o que você planta, você colhe. Cuidado com o que está plantando, né? Porque tem gente plantando abóbora querendo colher maçã. Não, vai colher abóbora, amigão. Fala não muito tem do outra meu filho, oportunidade. né? O Pedro Volt, ele tá na carreira artística e eu sempre converso muito com ele e falo, filho, eu só abro a porta para você uma vez. Não consigo abrir duas vezes. Se você fechar ela, acabou. E sim, ele tem essa consciência, porque eu não posso pedir um favor para você duas vezes. Mas se eu pedir um favor para você uma vez, você vai fazer. Pô, olha meu parceiro, olha legal. Se esse menino é bom ou não, não importa, quem está pedindo? É o Hélio que pediu. Abriu a porta. Abriu a porta, aí chega lá, ele faz uma entrega massa, atende todo mundo, e faz o bar, faz dar lucro, porque artista banco dá lucro. O Israel, o Rodolfo esse dia falou assim, tem artista querendo pôr preço no show dele, tirado da cabeça dele. O preço do artista é o preço que ele bota de bilheteria. É o preço que você coloca lá que o povo compra. Quem paga o artista não é a pessoa que está produzindo o show. Quem paga o artista é o cara que compra o ingresso dele e participa. Então, a gente tem que cair da realidade, você tem que olhar para o público. O mercado, na minha opinião, está muito inflacionado. O mercado de artista, se não der uma reviravolta aí, porque depois, na pandemia, estava tudo ok. Veio pandemia, igual aquele boom. Ok também, do mercado aí. É o momento, né? O povo estava querendo o evento. Tá faltando picanha. Então picanha dobrou de preço, triplicou, porque não tem picanha, só eu que tenho. Procure a oferta. Mas aí, beleza. Um cartucho de 100 mil foi para 200, depois ele foi para 300, depois o mercado normalizou, eles não baixaram. Eles querem ficar no 300. Aí depois vem prefeituras, um período eleitoral, que é reeleição, que começa a fazer shows e paga, a prefeitura realmente paga melhor, né? Isso aí deu uma estragada no mercado. Hoje, eu como produtor de eventos, assim, você vê, em Anápolis nós temos 338 eventos realizados em 23 anos, só em Anápolis. Se você pegar o estado todo, nós temos mais de 600 eventos realizados. A gente fazia bilhetado, né? Fora o que a gente vende. Nós temos hoje um escritório que vende shows, nós temos o que contrata e produz. A gente fazia 18 por ano, 16. Ano passado nós fizemos 3. Não dá para fazer, mas a conta não fecha. Você fala bilhetado. Do jeito que está hoje, a conta não fecha. Precisa ter uma mudança no mercado, o artista entender e o cliente também, que consome, entender que tudo aumentou, porque um ingresso de R$100, 3 anos atrás, o artista era 100 mil, o ingresso é R$100. Hoje o artista 500 mil, o ingresso continua R$100. Não dá para valorizar tanto o ingresso, porque senão você não tem público. Não vai. O ticket médio não acompanhou. E festa, gente. Às vezes a pessoa fala assim, eu levei uma estrutura maravilhosa, o artista era bom. Festa não precisa só do artista, nem só da estrutura, precisa de gente. Nós fizemos aqui em Goianésia, o Erla fez.
junto com algumas pessoas de Goianésia, um Vitor e Léo, Nossa, eu lembro até no hoje. estádio. Um domingo. Você lembra? Cara, Não, acho que eu nem lembro. esse era menino. Acho que ele tava lá no... no... falar de show de Vitor e Léo aqui em Ixi, fizemos 3 seguidos Ele em tava menos num de 3. momento legal. É no auge. Fada, estourada, aquela coisa É. toda. Então era bem novinho. O sapo lá na lagoa. Só sei que aí o Vitor e Léo, o Erla veio, né? E falou, Janaína, nós precisamos que você vende para nós os camarotes. Lembra disso? É, não era camarote na época, não. Era lá, mesa. é Era mesa. mesa. Tinha A gente, mesa. era nos Foi bistrozinhos. no estádio aí. Estádio. A gente Eu acho que foi foi o show no piso. estádio aí, É, depois não- não, depois teve Teve. outros pior do que esse também. Mas esse foi incrível. Porque assim, o Erla falou pra mim, mas você é muito cara, Janaína. Seu percentual é caro. Eu falei, não, você está preocupado com os meus 20%. Você tem que preocupar com os seus 80% que eu entrego. Se você preocupar com os seus 80%, você vai ver que eu fico barata. No final, o menor preço que você vai pagar é pra mim. Porque eu entrego. Aí o Erla veio com, não sei se era 120 mesa, ou se era 200. 200 bistrô, 200 mesas, uma coisa dessa. Sei que eu vendi tudo que não deu pra quem quis. Lembra disso? Demais. Vendi tudo, 100%. Não sobrou espaço. Eu lembro que tinha gente querendo, nós tínhamos que encostar assim para E abrir um era um espacinho. domingão, né? E num domingão. Só que lá fora, gente, na pista, nos outras áreas, não tinha ninguém. Não tinha, mas sabe o que foi? Ah, O juizado da infância foi para a porta do estádio. Exigir documento. Ninguém entrava se não tivesse documento. e não entrava só com pai e mãe, menor de 18 anos. E não tinha conversa. Aí como? Eu tô Domingo de dia, à tardinha. Não era à noite, madrugada, não, à tardinha. Eu nem lembro o que era. Assim, cara, eu lembro dos negócios desses. Mas o tanto que mas todo eu mundo lembro, perde. ó, pra você ver. Todo mundo perde. Todo mundo perde. E aí você imagina um evento com estrutura gigantesca, com show Nacional, maravilhoso, estourado. estourado. Era um show do momento, era a Marília Mendonça do momento naquele tempo. Não Mas tinha a pecuária que hoje deixa menor, não entra menor de 18 anos, vai ser o que vira? Não dá ninguém. Não dá ninguém. Querendo ou não, a galera de 16, 17 frequenta muito os É eventos. lógico que é o momento deles, é a Né? galera que... E às vezes tá, o pai e mãe vai, mas o pai e mãe vai embora cedo. O filho quer continuar na balada ali, né? Eu não entendo, mas... Engraçado, a gente fez eventos em várias cidades. Eu não me lembro da situação dessa em nenhuma outra cidade. Nessa situação, Não nesse tem. nível, né? Mas isso Passado, aprendizado, ficou mais um aprendizado. Mas isso não acontece sempre. Isso é muito do momento, da divulgação. Porque, querendo ou não, você chega com um evento desse, gente, a gente atrai um público enorme. No antes do evento ali, ó. A gente está nas rádios tocando o tempo todo. Aí você vai pro sinaleiro, todo dia tem alguém panfletando. Aí você tem propaganda volante, cartaz para todo lado, outdoor para todo lado. A medida da época, hoje a mídia mudou. Mas o A que época? fomenta a economia local, evento, é um negócio gigantesco. É. E outra coisa, a curto prazo, é imediato. É rápido. Você pode ver, semana de show na cidade, você vai marcar um horário no salão de beleza. É difícil. Roupa. Ninguém quer As com lojas de velha, roupa. principalmente mulher. Ela falou, mas eu já fui. Ano passado eu fui na festa com essa roupa, eu vou comprar outra. Homem já é mais assim, né? Então, comércio de roupa, calçado, salão de beleza, petit dog, posto de gasolina. Aqui existe transporte alternativo? Sim. Pronto. Tem o Vai, tem o Like, tem uns 3. Essa galera ganhou dinheiro de depois ir pra Serra da Mesa pescar uma semana. Tirar umas férias, porque ele ganhou dinheiro naquela festa. Então isso é importante. Nenhum O cara evento. limpa um lote lá, cobra o estacionamento, o outro pega uma caixinha de isopor, vende água, refrigerante na porta do evento. Então, assim, eu sempre incentivei isso. Eu sempre incentivei. Isso Quando eu vejo movimenta. alguém ele tentando ganhar um dinheiro de alguma forma, eu acho legal. Hoje a Nobel